Uou! Salve galera de casa, você que tá ligadinho aí no YouTube, no ndplay.com.br ou ouvindo a gente no Spotify. Tá entrando no ar mais um episódio do Clube da Bola Podcast, hoje com aquele papo aí sobre a rodada. 3 catarinenses entraram em campo. Ficamos aí na média, né? Uma vitória, uma derrota e um empate pros times de Santa Catarina na Série B e também na Série A. Aqui na mesa com a gente, nosso coordenador de esporte, Ansel, e alegria te receber sempre, né? Salve Mancha, salve Alisson, galera de casa. Bom, essa rodada foi um pouquinho melhor pra gente do que a última, né? Vamos bater um papo aí sobre essa rodada e trazer as principais resenhas do final de semana. E a fera Alisson Francisco. Fala, sabe Mancha, de tudo bem? Abraço também pro Ian. Tem um comentarista aí que adora falar isso, né? No futebol pode acontecer tudo. Pode fazer tudo. Esses dias... Empate, a vitória ou a derrota. Aconteceu as 3 coisas. E esses dias eu vi um comentarista falando, até o jogador experiente treme nessa hora. Mas galera, se ele é experiente, ele não treme. Não, peraí, tá errado esse comentário, né? Se o cara é experiente, não treme, o cara já tem ali a estrada pra não tremer nessa hora. Eu tava ouvindo o comentário sobre a reta final ali da Série C pro Figueirense, né? Que o time deixou a desejar um pouco, talvez a garotada muito nova. E daí o comentarista lançou, nessa hora até o experiente treme. Eu acho que não. Eu acho que o experiente não treme, mas esse é papo pra outro dia. Falar de Série A, começar com a Série A, com o Tigre? Cara, podia ter vencido, hein? Cuiabá tá ali no mesmo campeonato. O que fica a sensação do Criciúma, Mancha, é porque o Criciúma perdeu 6 pontos pra um time do mesmo campeonato dele. Exatamente. Então a gente fica com a sensação de lá no finalzinho, imagina se tá aquela coisinha equilibrada, ainda mais que a gente tem times grandes brigando ali contra o rebaixamento. Tem Fluminense, o Fluminense ainda dá uma desgarrada melhor, mas tem Fluminense, tem Corinthians, próprio Grêmio. Então, no final do campeonato, É o tipo de jogo, se não ganha, pelo menos não perde. Exato. Você não dá a possibilidade do teu adversário somar mais pontos. Ô, Mancha, até eu fiquei de olhar e confesso que não olhei. Quantas vitórias tem o Cuiabá? Vamos ver aqui. O Porque Cuiabá não são muitas, tá? tem 21 jogos, 23 jogos, 5 vitórias. 5 vitórias, 2 foram pra cima do Criciúma, entendeu? E uma de goleada. Então é muito, muito ruim nesse critério, né? De a gente analisar o Criciúma numa competição à parte com essas equipes que na teoria e na prática vão brigar para não cair, você ter 2 confrontos com esse rival e perder os 2 jogos. Você tem outro problema. Contra o Vitória, o Criciúma perdeu também. Exatamente. Contra o Corinthians, perdeu também. Ressuscitou Fluminense, que na época também estava muito mal, perdeu pro Fluminense. O Corinthians estava mal também, perdeu pro Corinthians. Então o Criciúma, nesses duelos que são chaves, acaba vacilando e no fim de semana o agravante é que largou na frente, né? Tava à frente no marcador, então pelo menos o empate você garante. Pelo menos o empate você tem que garantir. O Criciúma foi lá e tomou uma virada de um time que, se eu não me engano, tava o quê? Eu acho que 7 rodadas sem vencer, né? Isso. 7 rodadas sem vencer. E chama atenção como saíram os gols do Cuiabá também. É difícil falar em sorte ou azar no futebol. Mas, pô, gente, se o Cleison bater mais 50 faltas, Não acerta. ele não acerta mais nenhuma na gaveta. Mesmo sem goleiro, sem barreira. E aí o segundo gol, o cara vai fazer o chute cruzado, desvia no meio do caminho. É complicado também. Ó, a Série A que segue agora o G6, né? Aquela classificação para Libertadores ali. Tem o Botafogo como líder, tirou a liderança do Fortaleza, que é o segundo colocado. O Botafogo tem 50, Fortaleza tem 48. Com 47 tem o Palmeiras. Flamengo tem 44, derrota pro Corinthians no final de semana. O Cruzeiro tem 41. E o São Paulo, aí os 6 primeiros. São Paulo também com 41 pontos. Só para ter uma ideia, o Criciúma tem 28 pontos na 13ª posição. Então são 13 pontos do São Paulo e apenas 3 da zona de rebaixamento do Corinthians, que é o primeiro na zona de rebaixamento, com 25 pontos. Vitória tem 22, o Cuiabá um pouco mais atrás com 21 e o Atlético Goianiense tem que rezar demais, acender muitas velas, porque tem 18 pontos e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Assim, ó, não é pra fazer terra arrasada. Claro. Não é pra fazer aquele alarde, o Criciúma perdeu o jogo e tal, tá 3 pontos da zona, mas a gente reforça que tem uma partida atrasada ainda. Vai enfrentar o Grêmio mais uma vez, que é pela 5ª rodada. Então tem a possibilidade de ampliar essa vantagem de novo, que foi o que aconteceu contra o Red Bull. Acabou perdendo o jogo pro Cuiabá e aquela construção do jogo contra o Bragantino não surtiu efeito na tabela, na questão da matemática. Se a gente observar, são 28 pontos, né? O Criciúma tem 28 pontos. 28. Se projeta 45 para escapar. Então o Criciúma já fez mais da metade do caminho. Na teoria, tá fácil. Agora tem que colocar isso em prática. Na teoria, pouquinho menos de 50% de aproveitamento. Até o fim agora ele se mantém sem O problema é que talvez aquele excesso de confiança, tá? De estar tão tranquilo, daqui a pouco fica complicado. A gente já viu isso acontecer com o Criciúma.
se eu não estou enganado, em 2004. Criciúma foi aquela história, tem 7 jogos para vencer, ou era 2, não conseguiu e ainda foi rebaixado. Então, não dá para deixar para aquela reta final ali, porque daí a gente sabe que o negócio fica muito complicado, abala até o psicológico, aí jogador experiente treme, né, mano? Jogador experiente treme. Mas assim, o Cláudio Tencati, ele precisa urgentemente entrosar esses atletas que chegaram, são bons jogadores. Eu acredito principalmente aí a questão do Dudu, hoje que brigaria pela titularidade, Dudu, o Patrick de Paula e o Pedro Rocha. Os 3, de certeza, vão brigar pela titularidade e acrescentam, chegam para somar. Os outros que vieram é mais para compor grupo, né? Ele precisa entrosar esses atletas num time que já vem com ele há muito tempo, já vem trabalhando com o Tencati há muito tempo, acho que são 4 temporadas, ele está fechando a 4ª temporada, então é muito tempo já conhecendo esse grupo, ele precisa entrosar quem veio e recuperar quem está machucado. Por exemplo, no sábado o Criciúma sentiu bastante a falta do Bolassi. O Bolassi tem aquela possibilidade de criar a individualidade do 1 contra 1, sem ele, com o Arthur Kaique, a qualidade baixa muito. Então, assim... O Ian, que é do videogame, qual que é o comando pro drible do Bolassi? Já vou falar pros nossos ouvintes, Não, né? deixa eu falar. No FIFA, se eu não me engano, no FIFA 16 ou 17, tinha um drible que era Bolassi Flick. Isso aí. Que era um drible só do Bolassi que eles fizeram pro jogo. Que legal. Era um drible que ele levantava a bola e tirava do cara, assim, era... A gente vai ter a sequência, né? A 16ª rodada só no dia 14 e dia 15, porque temos as datas FIFA, é isso? Exatamente. Provavelmente o jogo do Grêmio, então acontece nesse intervalo. Vai acontecer nesse intervalo. Acho que é sábado, se eu não estou enganado. O jogo do Grêmio, que é o jogo atrasado lá da 5ª rodada. O Grêmio hoje tá atrás do Criciúma, mas lembrando que tem 2 jogos a menos, né? E tem outro time que tem 2 jogos a menos, que é o Atlético Paranaense, tem 23 jogos. Então, E o Cuiabá também tem 23 jogos, daí já preocupa. O Grêmio que tomou uma virada... É isso que eu falo, não pode vacilar. O Grêmio que tomou uma virada inacreditável ontem do Atlético Mineiro, né? Vencia por 2-0, mesmo com um jogador a menos, tomou um gol aos 48 e outro aos 50 do segundo tempo. O do Atlético Mineiro. Isso, do Atlético Mineiro. Né? Grêmio 2, Atlético 3. Fez 2-0 no primeiro tempo, aí o virada. Atlético diminuiu de pênalti no começo do segundo tempo. Finalzinho, 48 do segundo tempo, outro pênalti pro Atlético, empatou. E aos 50, uma bola na área e o Vargas fez o terceiro gol. Cara, se fosse meu time, acho que... É aquela coisa pro cara desligar a TV e ficar um mês sem ver futebol. E o que tá acontecendo com o Flamengo? O Flamengo deu uma oscilada, né? Muitos jogadores fora? Muitos jogadores machucados. jogadores. Eu acho que o Tite tá pagando o pato de ter vindo de 6 anos, 6 anos, né? Foram 2016 a 22, 6 anos de seleção. Ele estava acostumado a ter um longo período para recuperar o elenco. Acho que a comissão técnica ali tá excedendo, pode tá estourando os jogadores, não é possível. Não é normal. Se a gente observar, Ontem saíram mais 2 machucados. o número de jogos do Flamengo é até inferior aos outros, tá? Inferior a Botafogo, inferior a quem mais que tava ali com o Palmeiras, Fortaleza. E assim, se a gente pegar no percentual de lesões do Flamengo, é absurdo, tá? Assim, ó, sobrando jogador no departamento médico. E a maioria deles titulares, né? Porque Titulares. o Flamengo hoje tá sem o Vinha. O Vinha só joga no que vem. Cebolinha só joga no que vem. De La Cruz, lesão muscular. Arrascaeta, lesão muscular. Michael acabou de chegar também, machucou. Michael chegou agora, lesão muscular. O Varela ontem saiu com a mão na virilha. O Davi Luiz saiu com a mão na coxa. E tem mais uma galera ali, cara. O Pedro voltou ontem, tava com lesão muscular também. O Gabigol tá com lesão muscular. Cara, é estranho. É estranho, não é normal. Isso não é normal. Acho que o Tite... A comissão técnica do Tite ficou muito tempo na seleção, não tá acostumada com esse calendário do futebol brasileiro, que é muito apertado, tem longas viagens, pouco tempo para se preparar. O Flamengo tá vivo em todas as competições, então são várias partidas em sequência. E o Flamengo tá pagando pato, cara. Tá pagando pato. Esquece. Eu acho que o Campeonato Brasileiro esquece. É mas sabe uma coisa focar mata-mata. Sabe uma coisa que me chama a atenção do Flamengo? É que me parece que o time compete menos no Brasileirão. Já abriu mão. Parece que já abriu mão. Não sei nem se abriu mão ou se é meio inconsciente, assim. Parece que o time compete menos. Não tem o mesmo desempenho. O Flamengo jogou contra o Bahia agora meio de semana. Eu tava acompanhando a partida em casa. Com bola não fez um bom jogo, mas sem bola competiu muito. E ontem o sem bola do Flamengo, horroroso. Nossa senhora. E o Corinthians tinha menos gols do que partidas. E fez 2 gols ontem no mesmo jogo. A grande surpresa ainda é o Fortaleza nesse G6. Né? Fortaleza que há 6 temporadas estava na Série C. Lembro.
Eu acho que não chega a ser uma surpresa no G6, até pelo que o Fortaleza construiu nos últimos anos, mas é uma surpresa estar brigando pela liderança. Título, Isso realmente eu acho muito legal, inclusive, serve de exemplo. Fortaleza é um exemplo grande para Aravaí e para Figueirense, que com gestão e com responsabilidade pode-se chegar lá. Mas precisa... O Fortaleza ficou, acho que 8 anos seguidos na Série C. O que eu acho mais legal é que nenhuma contratação vem com aval de uma pessoa. Tipo, um técnico lá, por mais moral que ele tenha, tá 4 temporadas. O Vovoja não chega e pede um atleta e a direção vai lá e traz. Não, peraí, tem um grupo que vai fazer um levantamento, vai fazer uma varredura. Como tinha um amigo nosso, qual é a cor da cueca dele? Descobrir tudo. Vai descobrir tudo para depois validar a contratação. Então, acho que isso a gente percebe que na maioria dos clubes não acontece. Contrata o Ian gosta do Mancha, gosta do André, vamos trazer o Mancha, vamos trazer o André, porque ele quer. Não, peraí, calma lá, o que o Mancha fez nas últimas temporadas? Quais são os dados dele? Né? Ele tá preparado fisicamente, tá pronto? São atletas também que se encaixam aquilo que são atletas que se encaixam aquilo que o treinador deseja. Exatamente. Também, né? Porque, eu preciso de um lateral que faça, corredor que chegue no fundo toda hora. Ele não vai trazer o Tudo é baseado em números. Da seleção, que é um lateral mais básico que fica mais atrás. Tudo é baseado em números, cara. Eu acho muito legal, muito legal. O futebol a ciência, né? E a tecnologia, por que não? Porque muitos dados também saem da tecnologia. Tem um filme bacana, cara, da história do gestor lá que quebrou como é que funcionava na NFL, né? O gigante uma coisa. É o Will Smith que é o ator principal, cara, personagem principal. Eu não vou lembrar ao certo, mas é Entre Gigantes, alguma coisa Entre Gigantes. Mostra exatamente isso. Que ele quebrou um paradigma no futebol americano, que antigamente se contratava pelo nome e tal. E ele veio com dados matemáticos. Só se contratava jogador com dados matemáticos, com informação, com pesquisa. E eu vi, falando em NFL, né? Eu vi um documentário muito legal que é o Ladrão de Sinais. É novo, chegou agora. Eu vi, quero assistir. Tu viu? Quero assistir. O cara que se especializou em entender os comandos do adversário. Né? Ele faz um comando de um sinal de um jogo, assim, tal, como é que vai ser a próxima jogada, e ele se especializou nisso. E ele mostrou, né, em determinado momento, que não era contra a regra. Não era contra a regra eu ler os sinais. Isso no futebol universitário, futebol americano universitário, né? Que não era contra a regra. Como os caras não tinham o microfone aqui já no capacete do quarterback, né? No capacete dos atacantes, ele era por sinais. E esse cara se especializou e daí teve que mudar a regra lá não vou contar o spoiler todo, vale muito a pena, curioso demais. Eu nunca tinha pensado nisso, que alguém pudesse decifrar, cada time tem os seus sinais, né? Por isso que tem que mudar sempre, né? Faz com a mão, já caiu o microfone aqui, passa a mão na cabeça, mexe no cafanhaque, é o sinal pra jogada. E esse cara se especializou em interpretar, fazia tabelas, né? De como o adversário fazia os sinais, ele previa um pouco a jogada do outro time. Procurando o nome aqui, eu misturei as coisas aqui, eu misturei tudo. Momento dicas de cinema do com Marcelo Um Homem Entre Gigantes é a história do cara que mostrou que o futebol americano causava dano cerebral. Certo. Eu misturei os jogos, eu vou achar esse daí que eu tô falando. Não é do Mark Wahlberg? Não. Que eu não lembro certo o nome, cara, mas que conta a história justamente da questão da gestão baseada em dados, em números, para contratar alguém. Eu preciso como o Ian falou, eu preciso de um velocista. Então vamos pegar quem é o melhor velocista. Faz o levantamento. Entendeu? O cara é bom nisso daí. No momento de cinema, pra gente terminar o papo Série A e vamos pra Série B, tem um filme do Kevin Costner, um filme antigo. O Ian não era nem nascido. Acho que só eu vi aqui no estúdio, só eu vi esse filme. Que eu acho que era Campo dos Sonhos. Que ele recebe uma mensagem, tipo, tinha um milharal numa fazenda anterior lá dos Estados Unidos, ele recebe uma visão, assim, de um sonho de construir um campo de beisebol. Daí a mensagem pra ele é assim, construa, né? Faça o campo que eles virão, o público vai vir. Então ele faz o campo lá e o público não vem no primeiro momento, e depois vem, né? Acaba o filme lotando lá o beisebol no interior. Só pra não passar batido. O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo. Brad Pitt. Esse é o... Eu falei Mark Wahlberg, tô bem de ator. Esse é o da história do gestor que mudou a visão que
Quebrou um paradigma, né? Legal, dica de cinema também. E eu queria dizer o seguinte, né, fazendo uma brincadeira, o Criciúma chamou o torcedor, cara, e fazia tempo que eu não via um chamado ser tão... ter essa resposta, né? Não foi naquele campeonato, naquela temporada. De lá pra Direto. cá, de lá pra cá, daquele Desde a Série B do chamado Catarinense, né? da Série B do Catarinense, olha, a gente só vai sair dessa se o torcedor abraçar. A gente só vai sair dessa se a gente chegar a 15 mil sócios, a 16 mil sócios. E o torcedor abraçou, tá com o Criciúma até agora. O que eu vejo, às vezes, na capital, é essa chama acontecer e daqui a pouco ela vai se apagando. Aqui parece fica que é só o carvãozinho. pra dar 10 mil pessoas, cara. Não, É. eu acho absurdo. Eu falei até, inclusive, falei no episódio anterior aqui do nosso podcast. Eu acho um absurdo o jogo do Avaí com 2 vitórias seguidas. 7 mil Uma pessoas. possibilidade de encostar no G4 ter 7 mil pessoas. Que pouco. Ah, Parece que tem sempre uma desculpa. Porque o horário é ruim, porque tem fila, porque isso, porque tá frio, porque tem tinha vento fila, daí, beleza. Daí construíram a Via Expressa. Melhorou a fila. Resolveu. Não, o problema agora é do trevo da seta até o estádio. Não, eu entendo que pra sair Duplicou, da ressacada é resolveu. um saco. Mas só tem um acesso. Não, agora tem 2, porque tem o do aeroporto que pode sair pelo outro lado. Cara, qual é o problema? Qual é o problema agora? Sabe, sempre tem uma desculpa. Eu acho que falta um pouquinho desse... A gente conversou sobre isso também em outras ocasiões. Falta esse entendimento de o torcedor catarinense se sentir parte disso, de uma construção, né? Desse pertencimento, tanto do pessoal de Brusque, que a gente comentou, que também tem a questão da média de público é muito baixa. E na capital também é isso, cara. Não é uma questão só do Avaí, a questão do Figueirense também. Pô, o Figueirense, eu lembro, em 94, aquela final, que tinha um pessoal em cima de árvore pra assistir o jogo. Hoje, pra colocar 18 mil pessoas ali é um parto, cara. Tem que ser uma final de Copa do Brasil e olhe lá. E olha lá. E olha lá, capaz de não dar a lotação máxima ainda. É isso aí. Vamos falar de Série B? Começar com a Chape, pode ser? Bora. Chape 1-1 com o Botafogo. É o segundo jogo ali do Gilmar, né? Aquele primeiro ele não comandou a equipe mesmo, foi o... Celção, né? O Celção comentou 1-1, Botafogo, jogo em casa. E eu tenho a impressão, eu não sei, cara, eu tenho a impressão que a Chape tem tudo pra ganhar e não ganha, né? É tipo isso. Jogou bem, cara, jogou bem, criou várias chances. Melhorou um pouco, dizer que cria melhorou. chance, tenta lá, mas não tem atacante. Mas não era o Perotti esse tempo aí atrás, que foi artilheiro, saiu, voltou, não tá mais O conseguindo. próprio Mário Sérgio começou a Série B a 1000, fazendo um monte de gol, aí machucou. Era o Super Mario. Mas cara, Mário. Perdeu lives. literalmente. A Chape segue na zona de rebaixamento, 18ª posição, 22 pontos. O Brusque está atrás na 19ª também com 22 pontos e o Guarani tem 18. À frente da Chape, dentro da zona vermelha, o Ituano também com 22 Só pontos. não foi ruim porque o Avaí fez a parte dele, né? Segurou o CRB, Se né? o CRB ganha, O CRB tem 25, né? Na matemática do futebol tem uma vitória, né? São 3 pontos, tem uma vitória ali que separa o CRB do Ituano, da Chapecoense e do Brusque, todos com 22 pontos. E o Guarani com 18, né? 19, 20, 21, uma vitória do Guarani, uma A gente já tinha dado possível Guarani próxima como rodada. O Guarani tava com 5 pontos quando era a Chapecoense. Daí já cola também, daí a situação fica complicada, cara. daí não depende só mais de si, daí o buraco fica muito fundo pra Eu escalar, acho né? que o buraco já tá grande. Já tá fundo. Tá bem fundo já. Pro futebol catarinense, né, agora sem time, é horrível, né? 2 desses Porque caírem. assim, ó, tu não observa, Mancha, mesmo com a chegada do Gilmar Dalpozo, geralmente quando vem um treinador novo, ele cria essa motivação extra. A gente observa aconteceu na ressacada, né? Essa virada de chave, pelo menos ganha aquele gás, tem aquela gasolina no fogo ali pra dar aquela bombada no início. E a gente não tá vendo isso na Chape. A Chape parece que perdeu o poder de reação. O time tá muito abalado, muito. Tá sem confiança nenhuma. Não sei se nos bastidores está acontecendo alguma coisa, salário atrasado, confusão, mas não é normal, não é normal. Tá seguindo um roteiro de rebaixamento que eu, sinceramente, acho muito difícil que a Chapecoense consiga escapar. E aí a gente vê no jogo de sábado, um jogo que é chave, jogando em casa, time ganhando, tu vê 2 atletas quase saindo no tapa, aí já não é aquela questão do querer melhorar como a gente viu na ressacada aqui, de um buscar o melhor do outro. Ali já fica nítido que é o lado mental mesmo que tá abalado, sabe? O pessoal tá no limite, a pressão tá no limite e não consegue dar conta. Aí deu 10 minutos depois que teve a confusão do Giovanni Augusto com o João Paulo foi lá e fez aquele golaço contra. Então, assim,
tudo tá conectado, nada disso acontece por acaso, né? É porque o estresse, a parte mental é muito alto, cara. Aí o cara não A adianta. cobrança por vencer, aquela exato. obrigação de ter que conquistar a vitória. Aí aquela que é sensação complicado. de tipo, pô, o time não ganha em casa. A Chape ganhou um jogo em casa. A gente vai para a 24ª rodada da Série B. acho. A Chape ganhou um jogo em casa. Foi o primeiro, Primeira eu rodada. acho, né? A Primeira primeira rodada. rodada. Aham. E, cara, e ano passado foi igual. A Chape estreou com vitória, ganhou bem, inclusive, mas não ganha em casa, cara. Aí vai contar com o imponderável esse ano de novo pra escapar do rebaixamento. Na última rodada, tendo que ganhar do líder e o outro perder, o outro empatar e não sei quem ganhar. Ah, pô, não dá. O gol, foi o João Paulo o gol contra? Foi o João Paulo. Eu fiquei vendo esse gol ali, botei no replay na outra câmera pra entender o que aconteceu. Ele chega meio afobado, a bola Foi meio que muito bate escroto. nele, né? Porque não quer fazer o gol contra, né, cara? Nesse caso, ele não quer fazer o gol contra, né? Ele queria afastar, chutar, mas ele chega meio afobado, a bola bate no pé e entra e... A não ser que tenha alguma aposta, né? Não, de eu ia falar, né? nesse Daí caso- a gente já não Nesse sabe. caso não tem, né? E o Paquetá convocado de novo, né? Já que foi citado, né? Não sei se o cara tem cabeça pra isso, ou se essa investigação esfriou um pouco, né? Uma esfriada, né, mas... E ele vem jogando normalmente no West Ham também, então acho que isso Deu uma vai levar um esfriada, né? tempo ainda, né? Acho que vai levar um tempo. Eu só achei curiosa a convocação do Dorival, que me parece que ele vê o Rodrigo como um meia, né? Eu nunca vi o Rodrigo funcionar nessa posição. Ele Mas- tava entre os meias ali, né? Nas divisãozinhas. Defensores, meia, exato. atacantes. Eu nunca vi o Rodrigo funcionar como 10. Ah, porque no Real Madrid joga assim. Não, ele não joga assim no Real Não Madrid. joga. Ele joga como ponta esquerda, ponta direita, jogou como falso 9, Mais fácil o Vini jogar ali. mas como 10... Mas ele... Não, Cara, acho que nenhum nem outro, cara. Só se estão arrumando aí uma nova função pro Rodrigo, com a chegada do homem lá no Real Madrid, pro Rodrigo, né? De repente, o Dorival quer lançar, a CBF quer lançar uma nova do Rodrigo. Nós que lançamos o Rodrigo nessa posição. Agora tá lá com o Ancelotti. Outra coisa, vi o jogo do Real, já que citou um pouquinho o futebol internacional aí. E alguns jogadores, eu teria que fazer um estudo, né? Assim, ó, Éder Militão. Eu, cara, bom zagueiro e tal, mas Só. pra tá entre talvez entre os 3 melhores times do mundo aí, Real, né? O Eu acho ele City. muito bom. Tu acha ele muito bom? Acho ele muito bom. Sei, cara, acho às vezes um jogador normal, cara. Acho ele Né? muito bom. Acho o jogador normal, mas também isso reflete a falta de zagueiros, né? O cara não quer ser zagueiro. O cara meio que acaba indo pra zaga, né? O cara quer ser atacante, o cara quer ser meia. Se a gente Um pegar- lateral, se a gente um pegar a volante história que da arma. seleção, assim, os zagueiros que a gente teve também nunca foram consenso, né? O Lúcio mesmo batia até na sombra. Lúcio. Nunca foi um zagueirão técnico. Que o Lúcio, eu acho que ele comanda ali uma primeira geração das crianças que não queriam mais ser, né? Todo mundo queria ser atacante naquela Pô, quer ver época, quando né? ele pegava a bola, você ia driblando o time inteiro, né? Lúcio. Cara, eu não sei o que dá na cabeça dele, o bicho saía com a bola e levava 1, 2, 3, 4. Era louco, era louco. Mas voltando ao Éder Militão ali, eu não acho aquilo tudo, mas é titular do Real Madrid, ao lado do Rüdiger, né? O Rüdiger, outro zagueirão também ali. E tá lá, né? Tá lá. Eu vi o jogo agora no meio da semana, né? Que passou. E quando entrou, a gente vai reconhecendo os jogadores, Éder Militão titular. Eu acho que a seleção tá bem servida de zagueiros, inclusive. Porque hoje tem o Militão, tem o Marquinhos. O Dorival não chamou, mas tem o Bremer da Juventus. O Bremer. Muito bom jogador. Inclusive, acho mais pronto hoje que o Beraldo. Que o Dorival gosta muito do Beraldo. Tem o Gabriel Magalhães, cria do Avaí aqui, que também muito bem no Arsenal já há algumas temporadas. Então, acho que a zaga não chega a ser um problema. Acho que o maior problema hoje são as laterais. E o Questão meio de também. um meia ali, um camisa 10. Até eu tenho a sensação que o Neymar só jogando ano que vem, que teve esse problema aí, que parece que só vai jogando ano que vem, mesmo se recuperando de lesão esse ano. Não tendo um camisa 10, eu acho que o Neymar vai acabar jogando, porque quem que vai jogar ali? Paquetá? Talvez. Olha que eu acho que o Paquetá é excelente jogador. Não, e Mas na seleção não joga. O Paquetá vai estar sempre sob suspeita, né? Exato. Fez um gol, exato. recebeu um vermelho, deu 2 passes, chutou a bola pra Aí fora. o Rodrigo não é muito tá dele sempre, jogar né? ali. Aí- Não tem. eu acho estranho, cara. Eu acho estranho. Mas o Neymar em forma, eu acho que vai acabar jogando. Até pela carência técnica que a gente tem ali na seleção. Até o centroavante. É o Pedro, esse cara? Acho excelente. Hoje é o único, né? Mas o Pedro é excelente pra nível Brasil. A gente vê o Pedro sobrando no Brasileirão. Tem que ver como é que seria numa Vamos Copa. ver como é que vai ser no contexto competitivo Mas mais também já alto. teve Fred na Copa, né? Já teve...
Anderson... Como é que era o outro lá? O Aquele zagueiro que Dunga foi... trouxe, não? O Anderson Polgar? Afonso... Foi Anderson Paulo? É, ele foi campeão em O 2002. Afonso... Afonso Alves. Afonso Alves. Não, tem uma resenha maravilhosa do Afonso Alves, que na época que ele foi convocado pra seleção, o Romário jogava no Vasco ainda, já tava quase quarentão ali. Aí o Afonso Alves falou que o Romário não se movimentava tanto, não ajudava na marcação. Aí foram perguntar pro Romário, né? Romário, viu que o Afonso Alves falando não sei o que de ti? Ele, quem? Aí foram perguntar pro Celso Roth também, né? O que ele achava. O Celso Roth falou a mesma coisa. Quem? Aí o Romário meteu. Cara, não faço a mínima ideia de quem seja. Eu só falo de quem eu conheço. Ó, na época também, o cara jogava acho que no Middlesbrough, na Inglaterra. Aí o Dunga me apareceu com ele lá. Com ele e com o volante Fernando. Ele não jogava nem na Inglaterra, ele jogava na Holanda. Não, acho que teve... Eu lembro que ele não jogou... lembro, não, acho que ele... E é um time do terceiro... Acho que ele jogou no terceiro escalão. Middlesbrough, se não me engano. Cara, na primeira convocação eu lembro que ele jogava num time que era até a camisa era um coração, cara. É, e teve um outro volante que o Dunga convocou na Copa América 2007. Como é que era o nome do figura aí? Fernando. Afonso Alves. Aí- Eu não sou muito fã do Neto. Craque Neto. Não sou muito fã. Baita às vezes jogador. Meio agitado demais, é muito palavrão e tal, né? Mas, cara, tem uma resenha dele. Um corte dele aí na Esse aqui, internet. Fala. Eu não vou falar, é cheio de consoante. É difícil. Herenven. Provavelmente eu pronunciei errado. É, esse aqui, ó, do clube do... Ah, sim. Cheio de coração. Rapaz, eu lembro Aham. que tinha esse time aí no Pro Evolution Soccer. Cara, meu Deus do céu. Mas pra terminar ali o papo do Neto, né? Tem uma resenha dele aí, um cortezinho dele de um programa que ele apresentou, cortaram e jogaram na internet, que é ele falando do esquema das convocações, né? Ah, sim. Ele, tipo, denunciando um esquema de convocação, né? Você acredita que esse jogador foi convocado? Mas peraí! Daí ele começa a fazer a trajetória. Esse jogador pertence ao empresário, que é primo do não sei quem, que foi técnico de não sei quem. Por isso o interesse... E ele monta um lance ali, cara, que te deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Ah, tem. Isso aí é inevitável. Ah, eu não Sempre duvido teve nada. interesse, sempre teve interesse. Isso é interesse político, isso aí Não, é... e teve uma situação agora que... Até, enfim, não dá pra acusar nada, mas, pô, o Dorival acho que tá jogando o quê? Super Clássico das Américas? Eu sei que o Rafinha tá suspenso pro primeiro jogo da eliminatória agora que vai voltar, porque ele tinha tomado, acho que o terceiro amarelo. O atacante. É, o Rafinha do Barcelona. Mas, gente, pelo amor de Deus, o Rafinha tá comendo a bola no Barcelona, tu me aparece com o Lucas Moura, velho. É. Ah, pô, Dorival, me ajuda, né? Então aí fica aquela dúvida. Fica a dúvida. Temos que trazer o Dorival aqui, né? Daqui a pouco ele tá É em verdade, Jurerê. é verdade. Ele vem, o Dorival é bom de papo, Dorival resenha. é bom de resenha. Uma vez fomos fazer uma matéria dele pra ele andar de Fiat, ele foi. Dirigiu o Fiat e tudo. Fiat 147. Vamos lá. E o Avaí, cara? Que bela vitória. Que trabalho que o Anderson tá fazendo, né? São 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, é isso? Isso aí. Essa é a matemática, 2-1. Tivemos 2 pênaltis aí. O Anselmo que isolou um, não foi? Foi, bateu uma trave. Bateu na trave, Na depois trave. pega ali no goleiro e tal. Ah, sempre que a bola bate na trave, eu lembro do Carlos. Lembra do goleiro Carlos na Copa do Mundo aí? Acho que foi o Platini que bateu o pênalti. Ah, não sei, sim. pegou nas costas dele Sim. e entrou, cara. Que dó. Mas falar do Avaí, né? CRB 1, Avaí 2, o jogo ganha a vitória, ganha mais peso porque foi fora de casa. O Giovani, né? Fez os dois, né? Fez os dois, de fez os falta. dois, E depois, que belo contra-ataque, passe do Wagner Love. Só acho Gol que ele de vacilou Giovani. numa parada, né? Em dizer publicamente que ele quis cruzar. Ah, foi. Engana, Ah, meu foi amigo. chutar, Não, pô, estilo foi chutar. Ronaldinho. Olhei que ele tava adiantado, percebi que tava... Mirei Isso aí- a gaveta Isso aí e- lembrou o falecido João Nilson Zunino e o folclórico Jeff Silva. Lembra no jogo que ele fez lá na primeira rodada contra o Paraná, que ele meteu um golaço? Tá. Que ele foi cruzar e meteu lá na gaveta. Mas não foi mesmo a qualidade, mas parecido com o lance do Giovani. Aí depois do jogo, foram perguntar pra ele, pô, e aí, Jeff Silva? Tentou cruzar. Tá, cruzar e tal, não sei o que, papá. Aí chegou na segunda-feira, mandaram de novo pra Coletivo Homem. Daí, Jeff Silva, pô, e o lance lá, foi cruzar? Foi. Então, né, eu fui cruzar, mas o presidente dos Unidos quer pra eu dizer que eu fui chutar? Então eu chutei e fiz o gol. Tá certo. A ideia foi consciente. Valorizar o passe do cara, pô. Valorizar o passe. E aí o Giovani foi lá e falou que foi pra cruzar e acabou acertando o ângulo. Mas foi um golaço. Não, foi bonito demais. Aí a gente até tá... O Alisson comentou sobre isso no Balanço Geral e no SNOA. É curioso como o Avaí jogou melhor contra o Coritiba do que contra o CRB. É. Mas contra o Coritiba perdeu. É.
Aí a gente entra naquela linha tênue entre jogar mal e ganhar, Que ou é jogar melhor? bem e talvez não vencer. Eu sempre tenho a ideia de que jogando bem você vai estar mais próximo da O vitória. dinizismo diria que é melhor jogar bem, É. mas O Diniz já tá chamando uns 3 de perninha ali. na Série B, meu amigo, o que importa são os 3 pontos. O Miguel falava, né? Não é exibição, é competição. É competição. Precisa jogar bem, tem que ganhar o jogo no final, no apito final, tem que estar na frente no placar. Né? Porque o Avaí só vem ganhando de 1-0. Amigo, não é basquete. É. Não, Tá pode ótimo, ser 3 1 a pontos 0, ali. tá Aí é, ótimo. aí é Mano Menezes, aí é lei de Mano Menezes. Mas o Avaí vem se defendendo muito bem, né? Tem uma defesa muito sólida na Série B, uma das melhores da Série B já. Era a melhor da Série B algumas rodadas atrás. Então, acho que você tendo uma defesa sólida, você Já meio conseguiu... caminho. já meio caminho andado, porque você tem uma defesa sólida, vai no Claudinei Ball ali, ganhando de 1-0 e 1-0, de repente, cara, você belisca com acesso ali na Se frente. não perde, só se garante um empate já tá bom. E É aí você vai até... belisca uma vitória. É até engraçado, porque pega pra alguém que não viu o jogo. Vai falar, olha, o segundo gol do Avaí foi de contra-ataque, com Wagner Love puxando o contra-ataque, correndo 40 metros, cruzando pro Giovani. O cara vai rir Foi. na tua cara, né? É. Porque... O Avaí, só passar aqui, o Avaí que jogou com César, Marcos Vinícius, depois Natanael, Thiago Pagnussá, Gustavo Vilar e Mário Sérgio, Zé Ricardo, William Maranhão, depois Ronaldo Henrique, Giovani Igor, depois João Paulo saiu, entrou o Gustavo Tales, Garcês, Wagner Love depois deu lugar ao Cassiano, técnico Anderson Moreira. Assim, ó, eu até tava conversando com o Ian, a gente conversou fora do ar. Eu tenho algumas observações com relação ao trabalho do Anderson Moreira. Acho muito bom, mas eu confesso que particularmente eu gostaria de ver o Zé Ricardo com mais liberdade no meio campo, numa posição invertida. Hoje ele usa o Pedro Castro para fazer a dobra ali com o Marcos Vinícius. Eu gostaria de ver o Zé Ricardo com essa liberdade, porque pra mim, o Zé Ricardo é o cara que joga de 5, é o cara que joga de 8 e é um cara que pode jogar Chuta até bem. de 10. Até de 10. Então eu gostaria de ver o Zé Ricardo com um pouquinho mais de liberdade, sem ter tanta responsabilidade na marcação ali junto com o William. E aí sim o Pedro Castro com essa responsabilidade, de ser o 5 na teoria, ser o cara mais pra contenção das jogadas. É a única coisa que eu gostaria de ver diferente nessa escalação que o Anderson Moreira monta o Avaí. E no ataque a gente não pode falar também e esquecer disso, né? O ataque não tá funcionando. Né? O Muito Wagner mal, Love é Garcês. muito participativo. O Wagner Love até pela entrega, com os 40 anos, marcando como ele tá marcando, dando aquele abafa, mordendo os zagueiros lá desde o primeiro minuto. Cara, eu acho que é louvável, a gente tem que destacar isso. Mas o desempenho que é a função dele, que é fazer gol, que é botar a bola na rede, isso aí tá faltando. Isso aí Não, tá e nem tá só longe. isso também. O Avaí foi jogar em transição no segundo tempo, deu a bola pro CRB, foi jogar em transição, mas nenhum contra-ataque encaixava, cara. Aí você tem um problema, que você perdeu o Igor com 3 minutos de jogo, de novo, sai machucado. Aí você perde o Igor. Eu imagino que o Anderson pensou o time pra ser um Diferente. time de atacar espaço. É isso aí. Porque o Garcês e o Igor fazem bem isso, jogador de atacar espaço, receber uma bola nas costas da zaga, enfim. Aí entra o João Paulo, que é um jogador mais de cadência. Já muda completamente aquilo que tu pensou de dinâmica pro teu lado direito. Aí no segundo tempo o João Paulo sai, aí entra o Gustavo Tales, aí dobra o lateral, o Marcos Vinícius um pouquinho mais na frente. Então muda um pouquinho. E também o Avaí não encaixava contra-ataque, né? O Garcês muito mal, cara. Nossa, muito, muito mal. O cara erra muito. Tomar de decisão do Garcês, ele erra muito, cara. O Garcês, ele é o 880, né? Mais 8 Ou ele faz né? uma grande jogada, ou ele... E tem uma coisa que eu chamei a atenção, cara. O 1 para 1 do Garcês é sempre o mesmo. Ele sempre tenta puxar pra esquerda e levar pro fundo. Fica manjado, cara. Mas vale dizer que o Savinho faz a mesma coisa e toda a vida passa pelo defensor. Praticamente É a o mesma Arjen coisa. Robben. Cara, ele faz sempre a mesma jogadinha ali na direita aqui. E na seleção, né, que ele entrou no Copa América, eu acho que ele entrou num jogo ali no lugar do Vini, eu não lembro no lugar de quem. E ele fez a mesma jogadinha. E eu pensei, cara, a mesma jogada, ele tá passando pelo cara. A todo momento ele passava pelo cara. Depois cruzava e tal, né? E o Vini tentou passar pelo zagueiro lá e ficou... Assim, ele levou pro coração. O Vini levou pro coração, não pode. Eu vou passar por esse cara. Era um cara de 17 anos. Ele não conseguiu, cara. Ele ficou o jogo todo, me esqueci qual foi o time, não foi a Costa Rica, não? Foi a Costa Rica. Costa Rica, que tinha um estreia, zagueirão, né? Um garoto e tal. É curioso que o Vini Júnior, até as atuações dele, vem sendo mais... Sabe, dentro do próprio jogo, é curioso como ele é decisivo. Naquele lance em questão, na hora de decidir, ele vai decidir, mas
ele dentro do mesmo jogo, ele às vezes vai errando coisas simples, sabe? Eu acho sim que a temporada passada dele foi temporada de melhor do mundo. Mas é curioso como... Ele oscila. Ele oscila muito dentro do próprio jogo e assim, coisas mais simples. Ele não mantém essa regularidade dentro do próprio Mas jogo. desde o Flamengo ele já é assim. É, Nunca foi um jogador constante. isso é. Ó, passar aqui a Série B, né? O G4, se o campeonato, aquela frase, né? Se o campeonato terminasse hoje. Novo Horizontino, 43, Santos 40, Mirassol 39, Vila Nova 39. São Paulo com todos... Não, a Ponte Preta tá lá atrás, Guarani... Não, mas São Paulo com 3 representantes dentro do G4, né? Depois o Avaí, quinta posição com 37, ou seja, uma vitória, o tropeço de alguém ali, o Avaí pode entrar no G4 na próxima rodada. O Ceará tem 36, o América Mineiro tem 35, daí o pessoal vai mais para baixo. O Goiás 33, mesma pontuação do Coritiba, o Sport tem 32, o Operário 32 e o Amazonas 32. Amazonas, eu não me acostumei com o Amazonas na Série B ainda, cara, tem que acostumar, vamos lá. Ponte Preta 29, Botafogo 27, o Paysandy 27 e o CRB 25. E depois a turma do G4 que a gente já falou, Ituano, Chapecoense, Brusque e Guarani. Te surpreende esse São Paulo em peso? Não. Acho que hoje o futebol paulista é o mais forte de todos. Tanto no poder econômico, na questão de ter dinheiro para contratar, como organização. Hoje é o futebol mais organizado do Brasil. Então não é por acaso. A única coisa que me surpreende é o Santos não ser o líder, né? Isso mostra o equilíbrio da Série B, né? Conversei com um santista no final de semana, grande santista. Mas, cara, meu. isso tem sido uma constante, tá? Sim. Porque a gente viu o Cruzeiro levou 3 anos pra subir. É. E na teoria, um clube grande Mas eu teria acho que subir no ano que... bate e eu acho volta. que o Santos tem um time mais forte do que tinha o Cruzeiro naqueles Não, anos. eu digo que a gente tá com aquela visão da Série B de 10 anos atrás. De 10 anos, tu via um Corinthians descer, no outro já subia com 80 pontos. Mas sobrando. É curioso, por exemplo, eu vejo alguns jogos do Novo Horizontino e do Mirassol, principalmente do Mirassol, sabe? Não estão jogando nada. Não, também. Não é Mas nada são diferente. times enjoados, né? Tão Mirassol sempre de ali Alex incomodando. Muralha. O Mirassol e o Novo Horizontino, eles representam o que representavam há um tempo atrás, talvez 10 anos, como o Alisson citou, o Guarani e a Ponte Preta. Puta, era aquele time mediano, mas sempre chato, tava vinha batendo pra ali, né? cá, sempre aprontava, quando tava ruim, vinha pra cá e vencia os nossos times e tal. Hoje quem faz esse papel aí de uma segunda prateleira, sem menosprezar os times, mas uma segunda prateleira do futebol paulista é o Novo Horizontino. O Mirassol, que era quem fazia antes era a Portuguesa, o Guarani. É muito ligado a empresário, né? Tem O muito Novo empresário Horizontino já fez assim. uma boa Série B ano passado. Não subiu ali porque perdeu força na reta final, mas... Cara, Mas vou te falar, é ruim, cara. Tem um time desse, todo respeito, também acho. tem um time desse na Série A, sem Mal tem torcida. apelo, sem ter torcedor. O Red Bull Bragantino lá, que tem todo o dinheiro, que tem toda uma estrutura por trás, não consegue lotar aquele estádio pequeno. Não, o próprio Cuiabá também, né? Quando eu ouço... O Cuiabá eu ainda até acho legal pelo sentido de desenvolver o futebol, ser um estado diferente, né? Legal. Quando eu ouço Red Bull Bragantino, eu penso que poderia ser Red Bull Figueirense. Pois é. Não sei por que essa negociação não Porque ia ter que acompanhei mudar, de perto, ia ter né? que mudar escudo, Também. cores, tudo. Também. Não, Mas na época quem não aceitou conversar muito foi o nosso querido Rodman. Certo. Não aceitou sentar. Foi na época da Elephant ali, que Exato. mais ou menos Isso. que teve essa aproximação do Red Bull, da marca Red Bull. Já pensou lá no Scarpelli, no Red Bullzinho? Mas já Red Bull, imaginou Figueirense. o Figueirense jogando de azul? Não, de azul não, mas acho que o Red Bull Bragantino tem um uniforme preto, um branco e vermelho. Preto que é bonito, pô, do Red Bull. E tinha acho que é um preto e um branco e Tem uma vermelho. enquete pra ser feita, né? Que o torcedor aceitaria? O que daí prefere? não, daí- Eu acho que Quem na época prefere? não. Acho que na época não Não, mas aceitaria. hoje, vamos fazer hoje. O que prefere? O Figueirense na Série C vivendo essa draga que tá, essa crise danada que não tem fim? Ou mudar o nome e jogar de azul? Arena Red Bull Scarpelli. Já pensou? Não, daí pegava um Red Bull de fazer um sabor novo, de ameixa, sei lá, ameixa preta, pra fazer o uniforme preto. Tem, né? Não, vamos fazer um sabor novo aí. Prova aí. Mas pode falar. agora, aproveitando esse gancho aí do Red Bull, o melhor foi no último jogo que teve na quarta-feira, o mascote do Criciúma. Maravilhoso. Não vi? Figuraça. Com a latinha da concorrente, da Monster. Tá. Parou na frente da câmera aqui, ó. Abriu a latinha. Entendi. Olha, aliás, o mascote do Criciúma tinha que ganhar um aumento, cara. Cara, ele é muito bom, figuraça, velho. Ele é velho. muito Figuraça. Ele lembra a fase boa
do Furacão. Que também tinha que é um amigo meu que se vestia e era o mascote, né? Cara, ele era muito bom. Pô, mas deve ser muito legal ser mascote, né, cara? Ninguém conhece. Ninguém sabe quem tu é. Pô, eu ia azucrinar um monte se eu fosse. Ó, deixa Pode falar. Agora que eu vi aqui o nosso Matheus sem H, sugere Giovani, camisa 10 da seleção. Giovani Do Avaí. do Avaí. Só se for aquela vez que foi o Douglas, né, que foi convocado, mas era o outro Douglas, não teve um rolo assim? Foi O Douglas. goleiro. Ah, não, o Renan. O Renan, Renan. desculpa. Então, cara, nessa época eu tava Visualizei no o rádio, Renan, eu era falei setorista do Avaí, tava tudo pronto, gravado pra ir embora. Aí daqui a pouco eu chega tô na Guarujá, lá a na confirmação. rádio. Mano Menezes. Renan, Avaí. Ô, tira o fone, o quê? Não é possível, pô. Renan do Avaí. Depois disso ele ainda foi pro Corinthians. No Corinthians jogou acho que uns 3 jogos. Vai naquela aí, linha do que a gente tava falando dos negócios atrelados, né? Aí depois ficou sabendo que o empresário dele era o Carlos Leite. O Carlos Leite tinha muita identificação, tinha relação com o Mano Menezes. Na época no Avaí, quem tava na gestão era o Antônio Lopes, que tinha muito trâmite ali dentro da CBF. Então, tudo isso é a história do jogo político, né? E é curioso, porque no Avaí o próprio Renan não era unanimidade, assim, ele fez... Mas foi um jogo, cara. Pra mim, o melhor goleiro naquela época era o Zé Carlos. Então, o Renan era a reserva do Zé Carlos. Muito melhor. Mas teve um jogo, acho que contra o São Paulo, não foi? Contra o São Paulo, que ele pegou tudo na Copa do Brasil. Isso, ele pegou tudo. Copa do Brasil. Que ele recebeu elogios do Rogério Ceni na época e isso tem um peso, né? Não tô tirando o mérito dele, assim, mas acho que até questão de altura mesmo. Ele era um goleiro baixo, sabe? O Renan, ele tinha uma brincadeirinha meio chata, cara. Às vezes a gente tava gravando Passagem, o Alisson deve ter sofrido isso também. Na ressacada ali, claro, a gente não tava dentro do campo, tava ali na lateral, fazendo uma passagem, e os jogadores estavam... Por exemplo, o goleiro tava treinando lá atrás, 30, 40 metros de você. Ele mandava a bola lá em cima da gente. Ele ficava na reposição, né? Ele mandava sempre em cima da gente. Então, vinha uma bolada assim, bola! Daí eu olhava pra ele, tava lá rindo, brincando. Assim, vai na brincadeira assim, né? Foi a primeira convocação. Muito. Foi a primeira convocação foi a primeira do Menezes, que eram 2 amistosos nos Estados Unidos. Aí conta a galera que ele foi pra lá, fez a... Aí eu não posso comprovar, eu tô só relatando que me passaram, né? Que ele foi pra lá... Eu aumento, mas não invento. Foi pra lá, fez os 2 jogos com a seleção, chegou com a moral, andando de primeira classe. Quando retornou, o Avaí teve que viajar ao Equador pra disputar aquela partida da Sul-Americana. E aí ele reclamou, porque tava viajando de classe econômica. Ele queria era a primeira classe. Grande, agora né? ser jogador de seleção. Não, tem uma resenha boa do Matheus Henrique, hoje no Cruzeiro, na época no Grêmio, quando ele foi primeira vez convocado também, que o Brasil tinha essas manias de fazer esses amistosos lá do outro lado do mundo. Acho que era de primeira classe e tal, ele conta que chegou a comissária de bordo ali, com uma toalhinha quente e tal. Ele, tava escuro, ele pegou e deu uma mordida achando que era uma tapioca. Aí ele olhou pro lado, tava o Cebolinha secando o rosto, assim. Essa é boa. Mas só pra corrigir, o nosso Matheus, cara, é um mestre dos magos. O homem que mudou o jogo é aquele... Só pra fechar esse assunto. A gente falou de cinema ali, né? O filme que fala da gestão no beisebol. No beisebol. Ele faz toda a contratação dos atletas. Fica a dica, é um baita filme pra assistir, tá? Ele realmente é uma história real. Ele mudou como é que funcionava as contratações no beisebol. Ficou baseado em pesquisa, em análise, né? Não ficou só naquela questão do nome. O Mancha. Não, peraí, o que o Mancha fez? O que o Mancha vai agregar pra gente? Então é um filme bem legal. E o Homem Entre Gigantes é a história do Will Smith lá, que eu fiz toda a confusão. Aí sim, falando da NFL, que daí traz a reflexão sobre as lesões cerebrais com o choque, né? Tem muito choque no futebol americano. E o filme que daí já é mais ali década de 90, eu acho, fim dos anos 90, que era aquele do Al Pacino, que é o técnico, um domingo de futebol. Foi a primeira vez que eles botaram as câmeras nos capacetes. Legal. E sempre você tinha essa perspectiva de um jogo sim. Né? Aquela perspectiva do não time. Em primeira pessoa. Isso. Daí eu me lembro, esse filme é Um Domingo Qualquer, eu acho que é não sei o Cara, nome. vou te falar que em outro local eu sugeri um dia de colocar uma câmera no árbitro, pô. Eu queria ver também. Em primeiro plano. Teve uma vez mostrando o jogo dentro. Teve uma vez um microfone, né? Teve. Foi até uma confusão. Foi o Wright, não foi? Foi. Isso. Usou microfone, os caras xingando ele. Ele dizendo... Eu queria ver uma câmera. Eu queria ver uma câmera, cara. O futebol americano eu acho que tem. Não sei se tem a câmera, mas tem o microfone. Mas eu queria ver uma câmera em primeiro plano, mostrando o jogo de dentro, a visão do árbitro. Porra, ia ser muito massa. Legal. Chegou a hora? Chegou a hora, né? Chegou a hora. A hora dela. Da corneta?
Tá aí. Tens? Corneta? Cara, eu não me preparei pra esse momento. Deixa eu pensar. Posso falar a minha? Claro. A minha corneta de hoje vai para o nosso querido Ramon Abate Abel. Ah, pitou Protagonizou ontem, né? uma verdadeira zona em Corinthians e Flamengo. Meu pai amado. Mas de zona o Corinthians entende. É, Então tá então. tudo certo. Cara, pô, totalmente sem critério, dando os cartões sem mais nem menos. Aí no final teve aquela confusão lá que o Yuri Alberto deu uma bica nas canelas do Wesley, aí foi expulso. Aí ele foi pro VAR, aí... Cara, tinha 25 pessoas se empurrando, se estapeando. Ele escolheu 2 e expulsou um de cada lado. Aí deu 4 de acréscimo, a bola rolou 1. Cara, uma zona. Será que vai ser rebaixado? Vai pra algumas partidas Ah, da vai Série nada. B? CBF é outra bagunça também. Alguém falou esses dias, cara, acho que foi no Clube da Bola, que o VAR ultimamente tá mais... A gente fica esperando pra não usar. É. Tá mais tá atrapalhando um pouquinho mais do que... Eu acho que o VAR, ele transformou o árbitro... Ele deixou o árbitro preguiçoso. Tanto o árbitro quanto o bandeirinha ficaram preguiçosos. Quando chama, sempre já eu condiciona vou ver muito, o sabe? vídeo... E eu acho que tá sendo usado demais, cara. Eu já falei sobre isso. Eu acho que tá sendo usado demais. Tem que colocar um limite. O time A vai ter que... Tem 2 possibilidades pra chamar o VAR. Tem que ser mais ou menos como é no vôlei. Uhum. Porque senão fica assim, ó. Não, e você De rodo. pega, por exemplo, o lance do segundo pênalti do CRB. Que foi o que o João Paulo chuta o ar lá e o cara cai. Não tinha nenhuma imagem conclusiva que mostrasse que realmente o chute acertou o jogador. Tanto que o juiz fica lá uns 2, 3 minutos olhando, olha por esse ângulo, olha por esse... Mas nenhuma imagem, Outra porque coisa. mostra na transmissão. Não tem nenhuma imagem conclusiva. Como é que ele dá um pênalti e como é que o VAR chama, sendo que não tem nenhuma imagem conclusiva? E outra coisa, o VAR, ele tá atuando em lances que não são capitais. É isso? O VAR, ele tem que atuar em lances capitais. Eu já assisti no jogo, que o árbitro retarda a cobrança de um escanteio, aguardando o posicionamento do VAR para saber se realmente quem tocou na bola foi o atleta do time... De qual time, para saber Da se defesa. foi escanteio ou é tiro de meta. Então, cara, isso não é lance capital. O VAR é lance capital. Porra, ele marcou pra um lances pênalti. claros. Marcou um pênalti que não foi, pô, tu chama o cara, não foi. O cara não toca nele. Agora, se é interpretação, tu nem chama. Teve um lance esse fim de semana, eu não vou me recordar qual jogo foi. Acho que foi Botafogo e Fortaleza. Que a bola pega no rosto do jogador do Fortaleza e o árbitro dá pênalti. Aí o VAR depois chama ele pra ver o lance pra mostrar que pegou no rosto. Gente, é decisão factual. Exato. Pegou no rosto, não pegou no braço. Aí o árbitro ainda ficou 2 minutos lá olhando. Analisando. Gente, pegou no Já rosto. tinha que ser do VAR. Pegou não no foi rosto. pênalti. Pegou no rosto, Exato. pronto. Porque você retado, reinício da partida. Olha, fulano, pegou no rosto, não foi pênalti. É isso aí. Beleza. Não precisa ele ir no monitor ainda. Outra coisa que a gente tá falando de arbitragem, né? O que aconteceu, acho que foi na Euro, sobre só o capitão poder falar. Eu ainda acho legal essa ideia. Teve uma recomendação da Uma FIFA pra isso recomendação, agora, só o né? capitão poder se dirigir ao árbitro para evitar bolinho. Apesar que o William De Matia, que é técnico hoje, falou que isso é um combinado, né? Vamos todo mundo pra cima do árbitro pra mostrar que o time tá unido. Acho que o time pode mostrar que tá unido fazendo gol, né? Dando um passo pro outro, mas enfim. É a opinião dele lá, claro que a gente respeita. Achei isso muito legal. Parece que também tem uma outra ideia aí, que o técnico que vai pedir o VAR, e ele pode pedir 2 vezes por tempo. Ótimo, Parece. tem que ser assim mesmo. Acho O que técnico vai acionar o VAR, né? melhor, E uma coisa que tem que mudar, eu tô tentando, né, rebanhar fiéis nessa ideia. Nós temos que mudar o futebol. Uma coisa que precisa mudar é o exagero de tentar enganar o árbitro que o jogador faz quando recebe uma falta, né? É um lance exagerado demais, cara, demais. Eu acho até que foi o Giovani, não sei se foi o Giovani no lance. A gente vê tanto futebol no final de semana que às vezes confunde um pouco. Mas recebeu uma falta... 5 piruetas. Não, 5 pirueta, bota a mão na perna. Cara, parece que tinha arrancado a perna. O Leão arrancou a perna do cara. Os caras tomaram um tiro. Né? Já vi vídeo na internet do cara tomar um tiro e levantar, velho. Não, sem contar quando O cara bate... tomou um tiro e levantou, Sem contar quando velho. bate na cabeça e dói no dedão. Não, né? Tá muito exagerado. Aí o futebol tá assim, são 22 pessoas tentando enganar uma, né? E outra coisa, A questão da cera também, né, gente? Pô, Fazer é demais cera, o futebol brasileiro, cara. Daí Demais. falar assim, mas daí o cronômetro pode parar. Daí o jogo vai levar 5 horas. Porque daí eu vou fazer a cera, o cronômetro para pra mim, eu preciso de mais tempo, né? Então o cronômetro não pode parar, mas a cera tem que ser punida, Porque, por cara. exemplo, ontem no jogo do Corinthians, depois que o Corinthians fez o segundo gol, cara, o jogo teve que parar 2 vezes porque a bola tava murcha.
Daí também... Pô, Série A de Campeonato Brasileiro, gente. vaza. Pelo amor de Deus. Mas aí eu vou te falar, aí não é nem o erro da arbitragem, acho que daí é a falta de organização do futebol brasileiro. Mas é os clubes Na que cuidam, Na Inglaterra que existe uma liga, que aí é uma união dos clubes, e aqui a gente não tem essa união, a própria liga multa. Uhum. O time que fizer isso vai ser multado, Sim. pô. O Moritz falou pra gente, né, do profissionalismo lá da Liga Inglesa, né, da Premier League. Cara, ele isso- se isso Na espantou, Premier né, League cara? ele já bota uns conezinhos com É isso bola que eu- atrás, pra Mas- tipo, a bola saiu, o cara já vai, pega e Mas pronto. é isso que eu falo, aí a gente quer copiar a organização da Europa entrando perfilados os dois. Não, times. tem isso uma que coisa vai mais fazer legal a diferença perfilar. pro futebol ficar Teve organizado. o goleiro que passou pelo Figueirense, que tava no Vitória. Porra, era um ali... Ai, cara, não é Naldo o nome dele. Sim, Que foi de táxi embora, não, Jogando. né? Não. Já vou lembrar, cara. Peraí que eu já pego o nome dele aqui. Ele era reserva, daí na época lá começou a se destacar, acabou agarrando algumas partidas, um magrão alto, ele era jovem, tá jogando até hoje. Ele teve um jogo dele ano passado contra o Brusque, velho. E a rede lá no Augusto Bauer, ela era aquela quadradinha, né? Sim. Ela aquela quadradinha. Daí a bola caiu em cima da rede, aqui em cima, né? Dalton. Dalton! Esse é o nome. O Ah, o- Dalton. O que era da base? Ele foi da base, claro, isso, claro. jogou no Figueira, depois saiu, tava jogando até esses tempos. 1,90 m e tanto, ele não tava conseguindo tirar a bola, porque o Vitória tava ganhando, né? Daí ele tentou uma vez, jogou a bola pra cá, daí foi pra lá, jogou a bola pra cá, daí foi aqui, jogou a bola pra... Pô, cara, tá Dá uma brincando com escadinha quem pra tá ele. assistindo o jogo, né? Daí vem um baixinho lá do Potiguar, do Brusque, pá, deu um tapa, já tirou a bola, já botou a bola ali pra bater o tiro Mas de meta. aí, Daí ele cara, foi lá, aí tirou, é- botou do outro lado, é brincadeira com falta de Futebol respeito. brasileiro que tem essa malandragem. É muito, né? É muito, É né? Eu sei que demais, a cera demais. faz parte, mas, cara, tem horas que, por exemplo, o Flamengo reclamou da cera do Corinthians ontem, mas contra o Bolívar na Libertadores, na altitude, o Rossi levava 3 dias pra bater cada tiro de meta. E o que eu ia falar que não é mentira? Só pra ser o advogado do diabo na questão da arbitragem, a gente também tá vivendo um futebol que os atletas... Pega aí uma folha do Flamengo aí que os caras ganham 1 milhão, 1 milhão e 400, 1 milhão e 200, e pega um árbitro que ganha uma taxa de 10 pila. 10, 15 pila. Cara, a gente também já passou do momento de profissionalizar a questão da arbitragem. A gente cobra muito deles também, mas a gente precisa ser justo. São pessoas que ganham muito, Sim. muito aquém do que, né, do que precisa ter essa responsabilidade num futebol, num esporte que envolve muito dinheiro, milhões. Os caras recebem uma mixaria, entendeu? Então, assim, é uma migalha. O que precisaria ser? Profissional. O cara vai Sim. viver disso. Aí o cara vai estudar, o cara vai se preparar, o cara vai ter preparo físico, também vai ter que cumprir questão do preparo físico, preparo psicológico. Cara, é tudo. É um pacote que hoje quem banca, eu sei porque eu tenho parente que trabalhou na arbitragem, quem banca é o cara. Dentro daquele valor que ele ganha de taxa, ele tem que pagar a nutricionista, ele tem que pagar o preparador físico, ele tem que pagar o fisioterapeuta. Se ficar machucado, tá ferrado, porque não vai receber a taxa. Então, assim, a gente também precisa fazer a questão do advogado do diabo. Sim. Né? A gente cobra muito o desempenho dos profissionais da arbitragem, mas eles não são profissionais. São amadores trabalhando num futebol Isso. profissional. Exato. Tem que regulamentar a profissão. É. Senão vai ser sempre essa várzea. É. A gente tem jogadores que não ajudam dentro de campo, uma preparação para os árbitros que não é adequada. Então fica essa várzea Os de em clubes plena são Série A a coniventes. gente que tem que... Os clubes são coniventes, porque isso também deveria partir dos clubes, de obrigar os caras a não fazer tanta cera, de não ser tão amador, É. de ser, né, ter uma atitude profissional. Então também os clubes são coniventes, para eles é interessante isso. Então, assim, a organização é como um todo. Ela precisa ser feita como um todo. Quer ver quando some gandula, né? Nossa Senhora. Ontem no jogo do Corinthians lá, o goleiro do Flamengo uma hora saiu dentro da área, correu até a bandeirinha de canteiro pra pegar uma bola. Pelo Gente, menos parar de desligar o refletor do estádio, É. pararam, né? Ainda Jogar bem. bola Porque no hoje não tem campo. nem a desculpa, porque hoje tu liga e desliga assim, a luz é na hora. Uma luz É normal. LED, a né? luz da Antigamente luz da levava sala. 10 minutos É. para aquecer. Até mais. Algumas coisas precisam mudar. Eu não sei se em outros estados, eu não reparei, cara. Em Santa Catarina, os gandulas são as gandulas, né? São meninas que trabalham na federação, estudantes de educação física e tal, que fazem esse papel. E, claro, isso não impede, não é um impeditivo, mas ele intimida, claro, um atleta de ser estúpido, de ser grosseiro com a menina, né? Não, Porque quando são homens, às e vezes quando arranca a bola da mão, E aqui joga a em bola Santa no Catarina, peito. como são meninas contratadas pela federação, não tem aquela ligação com o clube. geralmente Na são do maioria clube, né? das vezes, quando o clube pega o gandula, é o jogador da base. Então já orienta, ó, cara, se o time estiver perdendo aí, ó, esconde a bola.
murcha a bola, entendeu? Então já é uma coisa que já vem preparada. Precisamos mudar o futebol, né? Muita coisa ainda, muita né? Coisa. Eu acho... é papo pra outro podcast, né? Mas eu acho 45 minutos muito quando não acontece nada. Tá ligado? Quando acontece muito pouco, eu acho 45 minutos muito, cara. Tu ficar lá, fazer as novas gerações sentarem numa arquibancada pra assistir. Um movimento que pode melhorar, movimento que foi feito lá atrás. Porque antigamente a vitória valia 2 pontos. Certo. Depois passou pra 3. Isso, lembra? Melhorou o futebol na época. Melhorou. Porque muita gente jogava pelo empate, porque, vou ganhar 1 ponto a mais só, o que tem? 2 empates... Talvez aumentar a pontuação. Uma vitória, daqui a pouco Ou se for 0x0, ninguém pontua. Se for 0x0, ninguém pontua. Ou, de repente, 35 minutos pra cada lado. Se terminar empatado, tem mais 15. Fazer uma... Por que o... Essa pergunta precisa ser respondida hoje. Essa pergunta a gente não pode ir embora sem ela ser respondida. Por que o lateral é cobrado com a mão? No futsal com o pé. Por que a gente não cobra com o pé? Vai criar muito mais situação de gol, tá ligado? Eu não posso chutar direto pro gol. Eu acho lateral, que é pra não ser mas igual posso levantar na área. Quero levantar na área, né? Se eu tô no campo de ataque, ele é cobrado com o pé. Se eu tô no meu campo de defesa, de repente ainda é cobrado com a mão. Daí já... Eu acho que implicaria ideias pra nós agitar. Como é que é a galera da FIFA... Lá os ingleses lá, ó... O kick and rush? O pessoal vai ficar ofendido com essas sugestões aí. Não, porque... Outra coisa, o jogo tá muito chato. No intervalo, um duelo de freestyle. Cada time vai ter que ter um jogador de freestyle. Rapaz, que vai entrar sai na Série B a dar um problema. No círculo central e defender o seu time. Tem 5 minutos pra... Ponto extra. Ponto extra. Sair na Série B, na Série C a dar um problema. Até na Série A. Enquanto o jogo tá desenrolando, em uma cabine reservada, 2 atletas vão fazer uma disputa de FIFA. Porque daí vale ponto extra. Não, temos que melhorar o futebol. Tá ficando muito chato. Penso muito nas novas gerações que gostam de futebol. Mas o engraçado, elas gostam pelo videogame. Porque jogaram videogame, né? Jogaram, sabe, o nome de todos os jogadores, dos times, cor do escudo, cor da camisa. Muito mais pelo videogame do que pela televisão eu não sei se chega... Já tá perto do fim aí. Mas não sei se chega a ser tão impactante essas mudanças. Eu acho que não precisa ser tão impactante assim. Sim, eu tô brincando. A gente sabe. Mas assim, talvez transformar o esporte num espetáculo. Entretenimento. Não fazer você sair de casa com a sua filha para só assistir o jogo 90 minutos. Mas criar toda uma estrutura antes e depois para que aquilo ali seja a desculpa para ir ao estádio. Né? Você tem que criar, eu acho que um ambiente... que o americano faz muito bem isso. Muito bem. Né? Você vive a experiência de assistir uma partida de basquete, de vôlei, um duelo do beisebol. Isso é uma experiência. Você não vai para ver um jogo. Você vive todo momento, tanto antes, durante e depois da partida. Né? Acho que falta isso. Falta a gente criar esse panorama de espetáculo, mas não um espetáculo chato, né? De sentar no teatro que eu também já não sou muito favorável. Mas eu acho que nesse sentido, de ter atrações antes e depois dos jogos. Essa do freestyle é boa, hein? Cada time tem um representante. Durante o intervalo rola um duelo ali, né? Alguns clubes fazem umas ações legais no intervalo. Botafogo, por exemplo, faz um Teve o cara que foi cobrar o pênalti esse dia, quebrou o pé. Quebrou. Onde é que foi? Foi no Vasco, né? Foi no Vasco, tem coisas que só acontecem com o Vasco. O cara não tava com calçado adequado, lógico, né? Feia, não tava calçado adequado. Só quem vai de chuteira pro parque. O cara ficar 6 meses sem andar. Tem um escorregão assim que deu pra ver o pé. Chega a doer. Tá, estamos terminando então? Terminando aqui a resenha de hoje. Sempre legal receber, né? Sempre legal estar com vocês aqui. Quando eu posso, tô com vocês. Quando o Jorge tá também é boa demais. E acho que a gente pode terminar com uma frase, né? Que marcou o programa de hoje. Em alguns casos, até os experientes tremem. Não foi o teu caso hoje. Não foi. A gente se encontra aí no YouTube, no ndplay.com.br e também no Spotify.